fraternidade. Ora, vivam, meus amigos, mais um testemunho que vamos ouvir hoje sobre o 25 de Abril de 1974, nas comemorações dos 50 anos. Desta vez temos connosco o nosso amigo Carlos Pacheco, que vai contar a sua história. Então, Carlos, obrigado por teres vindo e por teres aceito. Nada, obrigado eu pelo convite. E, em primeiro lugar, gostaria de saber, no dia 25 de Abril, que idade é que tinhas? De 74, Em 74, claro. Nessa altura tinha 27 anos. 27 anos. 27 então, estavas aqui a trabalhar, Estava a trabalhar cá na Vieira, na minha profissão, que era bate-chapas, na oficina do Silvio Costa, à entrada da Vieira de uma das Leiria. melhores oficinas na altura. E era a única. E era a única. Por isso é que era a melhor. Era Exatamente. A única, Exatamente. Então, e como é que soubeste que havia uma revolução? Olha, foi precisamente na oficina. Estávamos todos a trabalhar e apareceu lá alguém que eu lembro-me quem era a pessoa, mas não me lembro agora o nome dela, que era pintor de construção civil, quando conhecido cá na Vieira, que chegou lá todo com alegria, e nós ficámos a ver o que é que se passava com aquele indivíduo. E ele com os braços no ar a cantar e a chamar de alegria que a partir daquele momento ia já para Angola. Foi precisamente assim. Já não ia? Que ia. Que ia, porque ele tinha o desejo de ir para a África, mas era difícil conseguir ir para a África naquela altura. E então ele foi assim, agora já podemos ir todos para Angola sem passaporte e aquilo tudo, pá, agora é que Portugal vai ficar boa, não sei o que, não sei, mas o que é que se passa? E ele então explicou-me que houve uma revolução e que, pronto, o país estava todo, as pessoas andavam de um lado para o outro sem saber o que é que estava a passar. Aquilo era difícil de compreendermos ao princípio, não é? Até que, pronto, foi logo de manhã que isto aconteceu, à hora do almoço, pronto, já se começou a ver umas noticiasitas, e depois as coisas espalharam-se. Almoçavas na oficina? Não, ia almoçar em casa. Em casa ouviste o rádio? Sim, exatamente, e depois pelo caminho as pessoas lá apareciam, pronto, na oficina, depois as pessoas, inclusivamente, o país parou, não é? Depois encontrávamos na rua, encontrávamos outro. Eu lembro de já não fui para a oficina de tarde, por exemplo. Nós fomos embora, viemos embora, queríamos saber o que é que estava a passar, mas todos, na oficina aconteceu com todos. Saber o que se queria passar porque gostávamos de nos inteirar, queríamos nos inteirar da situação, não é? As coisas foram um bocado confusas, como toda a gente sabe, mas por fim começámos a compreender lentamente o que é que se passou, pois já tinha havido aquela revolução, portanto, das Caldas da Rainha, portanto já não foi uma surpresa muito grande, mas foi uma surpresa porque conseguiu-se finalmente, encontrarmos a liberdade e foi uma alegria maravilhosa. Então, no dia 25 de Abril, da parte da tarde, a oficina não teve fechada. Andávamos na rua para saber... E nos dias a seguir? Já funcionou normalmente? Não funcionou normalmente, quer dizer, a oficina continuou sempre aberta, mas nós não... Eu tenho a impressão que andámos há quase 8 dias, que era íamos para a oficina, depois íamos embora, porque era uma confusão, nós queríamos saber o que é que estava a passar, não era? Porque claro, isto era tudo tão fechado que nós não tínhamos conhecimento. Que estava a era difícil quase de acreditar. Ali uma situação diferente daquilo que era. Exatamente. De qualquer maneira, todos nós que estávamos na oficina, era tudo malta cá da Vieira, menos eu, se não me engano, tivemos o cuidado até com o brilho e o capricho do 25 de Abril, aquela liberdade toda, fizemos uma coisa engraçada. Juntámos-nos, passados uns dias, e fomos àquela oficina, portanto era uma oficina razoável, tinha torneiros, tinha aquelas coisas todas, na altura era assim, e combinámos todos fazer uma limpeza à oficina, fomos todos, demos o nosso dia, limpámos aquilo tudo, o que não estava foi para o lixo, fizemos uma limpeza geral na oficina como se aquilo fosse uma coisa nova, porque era uma coisa nova para nós também. Tinha sido feita uma limpeza no país e então aproveitaram a embalagem para fazer... É verdade, mas foi verdade, limpámos aquilo tudo, tudo o que não prestava metemos de parte. O nosso patrão era o Silva e o Costa, não era? Portanto é que se chamava Silvio Costa. Ele olhava para nós, mas o que é que vocês estão a fazer? Não, vamos fazer uma limpeza a isto tudo, queremos isto tudo limpo, nós queremos trabalhar numa coisa diferente, porque temos que criar aqui dentro um espaço que seja mais agradável e queremos ter mais alegria, etc. E limpámos aquilo tudo, andámos lá 3 ou 4 dias só a fazer limpeza na oficina. Só uma curiosidade, disseste que
Não eras da Vieira, que eras provavelmente o único que não era da Vieira, então és de onde? Olha, eu nasci numa aldeia que se chama Albergaria dos Doze, pertence a Pombal. Vim para Leiria com 3 anitos, mais ou menos, e por isso é que eu digo que a minha cidade que é a cidade de Leiria, e tenho bom gosto, não é? Portanto, e depois estive em Leiria até que fui para a tropa, fui para a Guiné, casei, antes de ir para a Guiné, casei com a minha mulher aqui da Vieira, e cá fiquei, e ainda hoje cá estou. Casaste com a tua mulher. É verdade, casei com a minha mulher. Curiosidade. É curioso, não é? Curioso. Eu tenho casado com a mulher de outro. Que namorámos, Sim, casámos, pronto, mas cá fiquei e até hoje. durante a guerra, como é que vocês comunicavam? Olha, como é que aquilo se chamava? Era Aerogramas. era aerogramas todos os dias. Eram umas folhinhas de papel Exatamente. azules, Exatamente. Eu todos os dias que tinha o cuidado de escrever um aerograma. Todos os dias? Todos os dias, mas eu tinha uma letra muito bonita na altura e uma letra grande. E quer dizer, não precisava de muita conversa para preencher o aerograma. Preencher o papel todo. Fazia uma letra grande, mas diariamente eu fazia aquilo. Muito bem. E as respostas chegavam lá com frequência? Demoravam muito? Chegavam. Não era, quer dizer, dentro da... Não era todos os dias? Não era todos os dias, mas tenho a impressão que tinha... E como é que era feita a distribuição nesse tempo, lá na guerra? Portanto, aquilo chegava ao quartel onde nós estávamos, não é? E depois o cabo que tivesse serviço, pronto, fazia-se a formatura e aquilo tinha o número de cada um, o número e o nome, e depois o cabo que tivesse serviço chamava e entregava. E era uma alegria. Era uma alegria. Então, nós, quando tivéssemos uma semana sem recebermos uma correspondência, ou 2 ou 3 ou 4 dias, já andávamos ali um bocadinho tristes. Tiveste alguma situação crítica durante o período que estiveste lá? Não, vamos lá ver. A minha especialidade mesmo na tropa era bate-chapas na mesma. Então pronto. Então, até tinhas pouco trabalho porque... Não, mas é mesmo. Não danificavam as viaturas. Nada. Mas, de vez em quando danificavam. Mas pronto, tive essa sorte de uma especialidade que me deu uns certos privilégios mesmo lá na Guiné. Então, porque como não havia trabalho também nos carros na Guiné, eu fui transferido para o depósito de géneros. Portanto, o vago mestre fazia a emenda à vontade como eles faziam aquilo, e depois eu é que distribuía os alimentos para os cozinheiros fazerem... engordaste então na altura. E pronto, e também tive sorte, o meu filho mais velho nasceu quando eu estava na Guiné. Eu ia fazer essa pergunta. Nasceu quando eu lá estava, e depois vim cá um mês de férias da guerra, estou com uma revolução quase. Tive 30 dias de férias que vim à metrópole, ao nascimento do meu filho, e depois, mais tarde, vim cá novamente. Não, a primeira vez que eu vim cá de férias foi quando fiz o meu filho. É lá. É verdade. 9 meses depois vim cá outra vez ao nascimento dele. Tá. Vim cá 2 vezes de férias da Guiné. Então, diz-me o seguinte. Quando se deu o 25 de Abril, sim, tinhas 27 anos. Exatamente. E o teu filho já tinha uns 10 anos, se calhar. Não digo, mas tinha uns 7 anos. 7, 8 anos, sim. 7, 8 anos. Não sentiste interiormente o facto de a revolução se calhar ir mudar alguma coisa no futuro do teu filho? Olha, isto é assim, eu era muito, como é que eu te explicar, eu não tinha não tinha sensibilidade ainda para saber o que era o fascismo e a revolução, porque eu não estudei, o pouco que eu sabia era de experiência de vida, não é? Naquela altura não tenho a impressão que nunca pensei qual seria o futuro dele com aquilo, mas achei sempre que seria um futuro muito mais risonho do que aquele que eu tive. Pronto. E achei sempre, e aconteceu. Então, e o que é que tu achaste, o que é que tu achas que a Revolução de Abril, a Revolução dos Capitais, trouxe de mais importante para o país? Não pode ser mais importante foi a liberdade, sem dúvida nenhuma. Hoje nós estamos aqui a falar disso. Antes do 25 de Abril, que eu também já tinha 20 e tal anos, quando estava no regime do Salazar, não é? E dos outros, não é? Foi a coisa mais bela que a gente tem. Ainda hoje apesar de haver estes radicais, estas reações dos partidos e para cada um, mas pronto, mas a liberdade é assim, cada um diz aquilo que quer e lhe apetece, e acho muito bem,
e todos têm o direito, portanto, Isso foi o mais importante. foi, eu acho que sim. E houve outros objetivos que os capitães de Abril tinham, com a revolução que fizeram. Achas que eles foram atingidos, esses objetivos, ou alguns ficaram por atingir, ou foram deturpados? Não, eu acho que foram atingidos os objetivos do 25 de Abril. Acho que foram atingidos. Simplesmente, logo a seguir ao 25 de Abril, antes até novembro, houve alguns que tentaram fugir assim um bocadinho, toda a gente conhece a história, Novembro não é? de 75. Exatamente, em novembro de 75. Houve ali um bocadinho que as coisas tremeram, o Spínola, que era o meu comandante na Guiné, era lá o meu comandante, pronto, tudo aquilo pôs quase a democracia quase em risco. Tiveste contactos diretos com o Spínola? Sempre. Diariamente nós tínhamos contactos diretos. Porque o Spínola tinha uma coisa que nos agradava a nós. Bateste-lhe a pala? Ai, sempre, muitas vezes. Muitas vezes. No dia em que nós lá chegámos, nós fomos apresentados, o batalhão foi apresentado ao Spínola, portanto, ao governador, não era? Chovia torrencialmente. Chovia, isto marcou-me para o fim da vida. Nós estávamos todos ali à chuva e estava uma poltrona com um toldo à espera do general Spínola, não é? Epá, chegou o carro, ele chegou lá, saiu do carro, foi lá acima ao palanque, agarrou no microfone, desceu as escadas, pôs-se ali à chuva à nossa frente e fez o discurso todo à nossa frente debaixo de chuva. Aquilo arrepiou-me e pensei assim, epá, isto é um líder. É um líder. E então ele, durante a noite, ia sempre fazer um passeiozinho com a esposa no centro de Bissau. Como eu estava, tive uns meses no mato, chamado Mato, que era uma aldeia que era Polundo, e depois fomos para Bissau. E pronto, andávamos lá, pronto, a passear por Bissau, e ele cumprimentava todos os soldados que passassem na rua, os próprios guineenses, os de cor, pá. Ele cumprimentava, se fosse preciso, pá, era uma pessoa que eu ainda hoje admiro. Pronto, admirei aquele homem, pronto. Ainda hoje tenho um orgulho então, em que ele ter sido o meu comandante. Foi transferido o poder na altura da Revolução, havia uma certa tranquilidade por ter sido a quem foi. Por ele ter estado envolvido Exatamente. Aliás, ele contribuiu até com o livro que escreveu, Portugal e o Futuro, antes de aquilo acontecer, portanto, ele já previa aquilo tudo. Nós, quando estávamos na Guiné, já tínhamos, não sei porquê, mas já tínhamos um pressentimento que alguma coisa estava a acontecer em Portugal. Porque lá o PAIGC, aquela guerrilha, aqueles guerreiros os membros lá, contra quem vocês lutaram. Exatamente. Havia ali qualquer coisa, porque esta coisa dele cumprimentá-los todos na rua, cumprimentar-se aquilo como... a gente achava aquilo estranho, então estávamos num país em guerra e havia assim um relacionamento... aquilo confundia-nos um pouco, depois quando houve então o 25 de Abril, chegou-se à conclusão, pensamos nós, que aquilo já estava a ser muito negociado e já muito preparado, com muita antecedência, e daí que saiu o livro dele com alguma antecedência antes do 25 de Abril. Portugal e o Futuro, pois foi. Muito bem. Se nós pensarmos que já passaram 50 anos, tu consideras que a democracia está instituída definitivamente, ou há riscos? Não, eu acho que está. Não, já não há hipótese de haver riscos para a democracia. Eu acho que não. Isso seria uma revolução entre o povo todo. Isso seria o cúmulo. Eu acho que não. Eu acho que está bem assente. Está consolidado. Eu acho que sim. Há sempre aquelas coisas, pronto, entre os políticos, mas pronto, cada um quer mostrar aquilo que fala, à sua maneira, as suas ideias, mas eu acho que a democracia está consolidada. Por isso vivemos em democracia, cada um tem as suas ideias e respeitamos uns aos outros. Sem dúvida nenhuma, tem que ser assim. Se não for assim, não é democracia. Obrigado, Carlos, pelo teu testemunho. E, como estava a dizer, agradeço ter-te disponibilizado. Obrigado. Para nos contares
enfim, as memórias que tens do 25 de Abril, do antes e do depois, e desejo-te uma longa vida. Igualmente para ti também, igualmente. E caros amigos, assim damos por terminado mais um testemunho integrado nos 50 anos, 50 testemunhos dos festejos dos 50 anos do 25 de Abril. Obrigada por nos terem estado a ouvir e, mais uma vez, chamo a atenção que brevemente virá outro testemunho. Obrigado a todos. Posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade.